Vamos conversar um pouquinho hoje sobre própolis, que ontem uma paciente me perguntou na consulta por que eu havia passado, e eu mostrei para ela saiu daqui ontem realmente maravilhada, porque o própolis é uma substância produzida pelas abelhas a partir de enzimas que são coletadas de diversas partes da planta, como folhas, como flor, como caule, como casca. E a isso se adicionam as enzimas que existem na saliva da abelha, além de cera e do pólen, né? Então vejam bem, é uma coisa absolutamente natural, onde as abelhas precisam de plantas da floração ao seu redor para produzir. O própolis, obviamente, ele vai variar de acordo com a qualidade, com a espécie das plantas que existirem na região onde forem essas abelhas. E, portanto, isso vai depender de altitude, isso vai depender da quantidade de iluminação do terreno, de onde estão essas abelhas, de onde vivem essas abelhas, né? Elas usam própolis para construir a sua colmeia, para vedar e, sobretudo, para não deixar que haja uma proliferação de fungos e bactérias. E aí, isso obviamente chamou a atenção nossa, né, de médicos, de pesquisadores, de farmacêuticos, em aproveitar essa substância em nosso próprio benefício. E os efeitos do própolis são inúmeros, eles são absolutos curadores de lesões. Eles cicatrizam com mais facilidade. Ele pode ser usado sozinho ou ele pode ser associado com outras substâncias. E se me perguntarem quais são as atividades que nos interessam enquanto médico, enquanto pessoas para consumir o própolis em sua própria proteção, eu diria que, obviamente, como já foi dito, a partir do interesse da própria abelha na construção da sua casa, a sua ação antimicrobiana, a sua ação antifúngica, a sua ação antiparasitária. Ele tem uma excelente ação antioxidante e, consequentemente, nos interessa muito porque uma das causas principais do nosso processo de envelhecimento é a nossa oxidação, que pelo fato de respirarmos desde a hora que liga o nosso cordão umbilical, se a gente traz oxigênio para dentro, é óbvio que a gente oxida. Embora todos iremos oxidar, vai viver mais e melhor aqueles que oxidarem menos, que consequentemente inflamarão menos. Mas ele tem também ação analgésica local, isso é evidente. Ele tem ação anticâncer. Vários trabalhos já mostraram que pessoas que usam de forma contínua o própolis têm, quando comparadas com a população geral, uma menor incidência de câncer. E como é que a gente explica isso? É simples. O própolis é riquíssimo em flavonoides, é riquíssimo em ácidos fenólicos, é riquíssimo em terpenos, em ácidos aromáticos, dentre tantas outras substâncias. Então, quando eu penso em flavonoides, e por isso eu pego uma verdura, um legume de cada cor, a mesma coisa eu tenho dentro do própolis. Então, só para a gente se lembrar, nós temos pelo menos o própolis vermelho, o própolis marrom, que é o mais comum, aquele que existe em praticamente todo o território brasileiro, sobretudo no sul e sudeste. O própolis verde. Na realidade, todos são própolis, todos são bons, eles variam de acordo, como eu disse, das plantações que existem no entorno de onde vivem essas abelhas, onde elas possam se nutrir para poder fabricar o seu própolis. O própolis ele pode ser consumido, seja dentro de cápsulas, porque realmente o sabor dele não é agradável por conta da quantidade de resinas que existe, mas ele também pode ser consumido em tinturas, ele pode ser consumido em extratos, ele pode ser consumido sob a forma de balas que vocês podem comprar em farmácia. Na realidade, o extrato pode ser alcoólico, pode ser aquoso. Para crianças, a gente sempre dá preferência no aquoso, mas o alcoólico para o adulto costuma ser menos desagradável. Agora, dentro da cápsula, você nem sente o gosto. Mas a prática do uso diário do própolis é altamente bem-vindo, é altamente indutor de imunidade, isso que todos queremos, sobretudo em épocas de pandemia, além de todas as outras vantagens que a gente já falamos para vocês. Então, gente, vamos consumir mais própolis. Tenham um bom dia.